Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom dia, oi Fefe, tudo bem? Não sei se é Fefe ou se é Renata. Olá, bem-vindos, Pastor Divino, Tia Cida. Fefe tá assistindo? Fefe, ó, beijo grande, vamos bater um papo mais tarde. Olá. Sejam bem-vindos. Vou tentar fixar aqui o tema da live, para se alguém entrar. Paty, bem-vinda. Obrigada pela presença de vocês. Vou tentar fixar aqui o comentário. Engraçado, não estou conseguindo escrever. Mudou alguma configuração aqui. Mas, gente, então a nossa live de hoje eu não vou demorar para introduzir, porque também quem assiste gravado depois fica muito demorado, né? Bem-vinda, Renata. A gente vai falar hoje sobre imunidade, qual é o nosso foco, dicas básicas de como a gente melhorar a nossa imunidade, certo? Esse é o tema da nossa live. Por que eu decidi falar sobre isso? Porque a gente está vivendo aí, como todo mundo já está cansado de ouvir, um período de coronavírus, né? Onde a gente tem falado muito do uso de máscaras, do uso de álcool gel, do lavar as mãos, né? Temos aí a questão do distanciamento social e tudo isso, Lucinha, bem-vinda, oi, bem-vinda, tudo isso é importante, tá? É necessário, a gente tem que seguir as recomendações aí do Ministério da Saúde, né? Mas eu queria trazer algo que eu venho falando ao longo das lives, que é trazer o foco para dentro de nós, né? Por que eu tô chamando a atenção para isso? Porque, de fato, Deus, quando nos criou, nos fez perfeitos. E se o nosso sistema imunológico estiver funcionando, se nós estivermos saudáveis, nós podemos pegar o coronavírus, nós vamos ficar bem, certo? O que dá ruim, o que dá errado? É quando a gente não está com a nossa saúde boa, nossa imunidade não está ruim. E aí esses agentes agressores, e aí hoje é o coronavírus, amanhã vai ser outro vírus, vão ser outros agentes. Eles vão ter o poder de nos fazer mal. Então a gente precisa trazer, concentrar o olhar para dentro de nós, para aquilo que Deus fez, que está à nossa disposição fazer. Porque veja bem, a vacina está ao seu alcance fazer? Não tá, nem no meu. A gente não sabe se essa vacina é de confiança, a gente não sabe, enfim, a gente não sabe várias coisas que estão em suspenso, não sabemos muitas coisas acerca de se vai voltar a ter lockdown, não sabemos nada disso, nem é o foco da live é falar sobre essas coisas. O foco da live é trazer atenção para dentro de nós, para aquilo que de fato nós podemos sim fazer em nós, na nossa família, nos nossos filhos, com os nossos pais idosos. O que realmente a gente pode fazer para melhorar e a gente estar bem preparado para atravessar não só o coronavírus, mas qualquer outro tipo de acontecimento que venha em relação à doença. Bruno, bem-vindo, meu amigo, bem-vindo. Neide, Jéssica, bem-vinda. Então a gente precisa parar um pouco de ficar olhando a proteção como algo do lado de fora, né? A verdadeira proteção é aquela que está dentro da gente, é o seu sistema imunológico. Porque quando ele está funcionando bem, Rayana, bem-vinda, quando ele está funcionando bem, você vai entrar em contato, como de fato a gente tem visto, quantas pessoas entram em contato com o coronavírus, simplesmente elas nem ficam com sintomas, né? O que faz então uma pessoa ter contato, não ter nem sintomas, a outra tem contato, ficar grave, gravíssimo, e alguns infelizmente morrem? Tem algo de diferente dentro de nós, então precisamos dar atenção mais para isso do que para o lado de fora e ficar aí se torturando esperando uma vacina que talvez não tenhamos tido tempo de desenvolver adequadamente, né? Então o nosso foco precisa ser dentro de nós, o que a gente de fato pode fazer, o que está no nosso poder fazer, porque vacina, eu não sei desenvolver vacina, no meu estudo não foi formado para isso. Walter, bem-vindo. Então eu não posso resolver o problema de vacina, né? Tem várias coisas sobre vacina que eu não vou falar aqui porque não é o foco da nossa live. Não, tem muitas coisas que não estão no meu poder fazer, mas o que está na minha mão fazer é o que eu quero compartilhar com vocês nessa live, ok? E aí eu vou falar em ordem que eu acho de importância, tá? Das primeiras 3 coisas
e vou falar por último das coisas que são importantes, mas não são as principais. Das primeiras 3 coisas que, se você fizer, você vai ficar bem, tá? Primeiro, é você entender que o seu intestino, ele contém dentro dele simplesmente nada mais, nada menos que 80% do seu sistema imunológico. É isso mesmo. 80% do seu sistema imunológico, ou seja, da sua proteção, está dentro do intestino. Isso significa que aquilo que eu como, aquilo que eu coloco para dentro do meu corpo, é muito mais importante do que aquilo que a gente se considerou até então. E a gente tem uma live só sobre intestino, eu vou pincelar algumas coisas sobre ele só, não vou me aprofundar muito, porque tem aí uma live que eu falei só sobre ele, de repente eu posso voltar a falar. Mas o que a gente precisa entender do intestino? O intestino, ele realmente tem várias funções, e uma dessas funções, Vanessa, bem-vinda, uma dessas funções é o desenvolvimento do sistema imunológico. Então, quando a gente faz escolhas erradas, quando a gente escolhe comer, que escolhas erradas são essas? Alimento industrializado, alimento processado lá da prateleira do mercado, né? Alimento cheio de agrotóxico, né? Que também é outro problema que a gente tem. Às vezes a gente não tem como mudar isso, mas do mercado você tem. Então, de uma maneira muito simples, que a gente vai ser repetitivo nisso, tá, gente? Porque a mudança também vem pela repetição. Então, a gente fala uma vez, 2 vezes, 3, 4. Eu vou falar até Jesus voltar, como eu sempre falo. Por quê? Porque uma hora vai entrar. Uma hora a gente vai entender que isso é importante. E, de uma maneira muito simples, o que é comer saudável? É a gente, numa frase, essa frase ela ilustra muito bem, é a gente descascar mais e desembalar menos. Bem-vinda, minha amiga Monique, tá aí? Então, eu preciso ir mais à feira, ou no hortifruti, porque aqui a gente quase não tem mais feira, onde eu moro a gente tem hortifruti, né? Ir mais ao hortifruti, ir mais na feira e menos no supermercado. Entender que aquela comida que tá pronta lá, Marcele, bem-vinda, minha amiga, bem-vinda. Aquela comida que tá lá na prateleira do supermercado, para ela ficar lá, vocês podem olhar, prazo de validade, uma lata de milho, uma lata de ervilha. Vê lá quanto tempo dura. 2, 3 anos às vezes. E vocês acham que tem o que ali dentro para ficar tanto tempo no mercado e não apodrecer? O que vocês acham que tem ali? Cheio de aditivo, cheio de antibiótico, que quando você comer vai te intoxicar, vai te fazer mal e ainda vai matar as suas bactérias do intestino, que é a sua microbiota, que a gente chama intestinal, que é fundamental para interagir com esse sistema imunológico que está ali no intestino, para desenvolver ele, porque essas bactérias elas não te fazem mal, elas só fazem bem, elas são soldadinhos do bem, as bactérias do bem, na verdade, né? Essas bactérias do bem, elas vão estimular o desenvolvimento desse sistema imunológico. Elas são alimentadas por quê? Por alimentos de verdade, que é aquela comida que você descasca, que você prepara, que você pega lá da natureza para fazer. Então, de uma maneira simples e muito, né, sem ficar dando tipos de alimentos, mas depois eu vou falar alguns que a gente pode aumentar o consumo nesse tempo, a gente entender isso. De fato, esse negócio de comer folhas, frutas, bastante variedade de cores na nossa comida, aquele prato todo colorido, diversificado. Isso não é coisa de quem está fazendo dieta, de quem quer emagrecer. Bem-vinda Andéia, bem-vinda Edilane, bem-vinda Eliomara. Gente, isso não é coisa de quem é gente que quer emagrecer, tá? Isso é uma mentalidade errada. A gente precisa entender que se alimentar corretamente é ter saúde, é viver bem, tá? É passar por períodos como nós estamos passando agora, não ficar apavorado. Se você pegar o vírus, você pode pegar, mas seu sistema imunológico vai combater. E isso não vale só para o coronavírus, vale para tudo na sua vida, certo? Então, eu tô repetindo essas coisas, quem tá acompanhando as lives já fala assim, mãe, tá falando isso de novo. Eu vou falar várias vezes, gente, eu vou ser incansável, entendeu? Por quê? Porque é assim que a gente aprende, é assim, ouvindo, que é pelo ouvir,
É pelo ouvir que a nossa mente vai recebendo essas informações, vai sendo transformada, vai sendo mudada essa mentalidade que a gente fica comendo lasanha da Sadia pronta, congelada, entendeu? Isso tem que mudar. Lata de coisa industrializada, a gente precisa entender que gastar tempo fazendo a sua comida é ganhar tempo, porque quem não tem tempo de cuidar da sua saúde hoje vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença amanhã. Então faça hoje a escolha de cuidar da sua saúde. Gaste mais tempo fazendo sua comidinha para levar para o seu trabalho, crie uma rotina para você poder levar comida, né? Você poder, o máximo que você conseguir fazer isso, seu lanche, se você não puder levar almoço, você levar o seu lanche, levar opções de lanche para não ficar comendo só pão, aquele italiano da cantina, né? Coisa que... E o que é pior da comida processada e industrializada? Além dela conter substâncias que são tóxicas, que vão matar as suas bactérias intestinais boas, então elas vão prejudicar a sua saúde, porque sem essas bactérias você não vai absorver nada de bom que você comer. Porque a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente consegue absorver. E para absorver, eu preciso de um intestino saudável, eu preciso ter as minhas bactérias do bem em maior número, para que elas consigam fazer a interação com a comida, que elas são importantes até para a produção das vitaminas. Por exemplo, as vitaminas todas do complexo B, elas dependem dessas bactérias para serem produzidas. Todas, a maioria, a gente depende da interação entre essas bactérias boas, os soldadinhos do bem e os alimentos para a gente poder produzir, certo? Então, se você não tem um intestino saudável, se você só come porcaria, o dia que você comer aquele saladão gostoso, aquela fruta, você não vai aproveitar nada, porque na maior parte do tempo você come mal. Então a gente precisa entender que se alimentar bem, fazer a sua comida, cuidar do seu intestino. Bem-vinda, Carla, bem-vinda, Letícia. Cuidar do seu intestino, cuidar da sua alimentação não é uma coisa de quem quer emagrecer, não é uma coisa de quem quer perder peso, tá? É coisa de quem entende que o seu corpo, ele precisa de cuidados, ele precisa de nutrientes. Nós somos feitos de células e as nossas células são feitas de nutrientes, né? E se a gente não dá os nutrientes certos, a gente não consegue ter saúde, tá? Então, a gente falou aí no primeiro item, né, do nosso cuidado básico, porque isso é básico, gente, da nossa saúde, é cuidar do nosso intestino, que basicamente é a gente comer comida de verdade, variada, vinda da natureza, o mínimo processada possível, o mínimo industrializada possível, porque, voltando a esse comentário, porque quem chegou agora não ouviu, 80% do seu sistema imunológico está dentro desse intestino. Portanto, é importante que o meu intestino esteja saudável. O que significa um intestino doente? Um intestino que tem a parede toda lesionada por coisas erradas que a gente come, e aí o meu sistema imunológico, ele também vai ser prejudicado, e aí 80% dele vai estar prejudicado, porque eu negligenciei a questão da alimentação, tá? Diene, bem-vinda, Lucinha. Então, Adriana, então a gente falou esse primeiro item, que pra mim é o mais importante, e por mais que dê trabalho, é o mais fácil da gente fazer, né? É a gente criar uma nova mentalidade de que a alimentação saudável é básico. É básico, certo? Adri, obrigada, bem-vinda. Então é isso, e a gente criar esse hábito, criar essa cultura de que isso é importante, de que o seu sistema imunológico depende disso para ele poder se desenvolver, depende de um intestino saudável, depende de comida variada, comida vinda da natureza. Ok? Então, o primeiro item é o intestino. O segundo item que a gente precisa falar, que mexe diretamente com a imunidade, que é básico: água. Água. Quem não bebe água não vai ter um sistema imunológico ruim, porque ela vai... 70% do nosso peso é feito de água, né? Aqui tem médico na live, que eu já vi Carlinha entrando. A gente estuda isso na faculdade. 70%, né, da composição corporal nossa é feita de água. Então a água deve ser importante, né? Tem gente, por exemplo, que bebe suco, bebe refrigerante no lugar de água, certo? Então não pode. Água, a gente tem que beber no mínimo 30 ml por quilo por dia de água, né? De uma maneira geral, a gente bebe aí no mínimo 2 a 3 litros de água por dia. Então quem não bebe água não vai ter imunidade. Então, falamos de uma alimentação saudável,
né, que é alimentos vindos da natureza, cuidado com o intestino, né, entender que cuidar do intestino é ter imunidade. Falamos da água. Terceiro item, que a gente também já tem falado bastante, é a questão, Ângela, bem-vinda, é a questão da vitamina D, tá? E aí, eu vou falar sucintamente, né, sobre a vitamina D, porque a vitamina D, na verdade, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, tá? Ela tem muitas funções, o objetivo da live não é falar dela, eu tenho uma live só falando dela, então eu não vou falar dela, mas eu vou dizer que, ligado à nossa live de hoje, qual é a função da vitamina D e por que todos nós temos sim que repor vitamina D, certo? É só sobre isso que eu vou focar. Vamos lá. A gente passou a ter deficiência mundial de vitamina D. Por quê? Porque dos anos 80 para cá, nós passamos a ter uma série de mudanças que fizeram com que a população não se expusesse mais ao sol. E a vitamina D é uma vitamina, que na verdade é um hormônio, não é uma vitamina, que ela depende da ação do sol para ser ativada. Então, por mais que você coma alimentos que tenham um precursor da vitamina D, ele é só precursor, ele não vai ter a sua função se não houver a ação do sol para fazer todo um caminho e fazer com que essa vitamina D seja ativada e ela vá exercer as funções dela no seu organismo. Bem-vinda, Susan, olá, que tal? É do Paraguai ela, uma grande amiga. Bem-vinda. Então, a vitamina D, nós dos anos 80 para cá passamos a ter carência. Por quê? Uma série de mudanças. Primeiro, a questão da violência, né? A gente quando era criança, brincava na rua de queimado, a gente brincava de jogar amarelinha, elástico, a gente pegava sol naturalmente quando a gente era criança. Quando eu era criança, não sei quantos mil anos atrás, né, gente? Eu sou mais velha que muita gente que tá aqui. Então a gente pegava sol, era natural a gente pegar sol. Daí a violência chegou, as crianças foram cada vez sendo mais trancadas em casa. Depois, a gente passou a usar protetor solar, e com protetor solar a gente passou a não ter a vitamina D, certo? E o protetor não permite que o sol ative a vitamina D. Então, outro motivo. Depois, tivemos também a cultura do câncer de pele. Então, o sol passou a ser o terrorista e nós fomos, por recomendação nossa, médicos orientados a não pegar mais aquele sol entre 10 e 4 da tarde, não é verdade? Médicos que estão na live aí. Só que, gente, é exatamente esse sol que o dermatologista não quer que a gente pegue por causa do câncer de pele, que a gente precisa para ativar a vitamina D, que é o sol entre 10 e 2 da tarde, certo? Esse é o sol que precisa para ativar a vitamina D, que a gente não pega. Por quê? Por recomendação dermatológica, porque a gente usa protetor solar, porque aumentou a violência, por causa de uma rotina e mudança de padrões de trabalho, onde a gente passa o dia todo no trabalho. E quem que consegue pegar sol 3, 4 vezes na semana, pelo menos meia hora nesse horário? Só quem é aposentado, gente, mais ninguém. Quem trabalha não consegue. Por isso, vitamina D tem que repor, certo? Então nós desenvolvemos uma deficiência mundial pular elástico. É isso aí, Monique, não era a nossa brincadeira da infância pular elástico? Pois é, amarelinha, bambolê, tudo no sol que a gente fazia, né? Isso tudo mudou. Bem-vinda, Letícia. Então, gente, eu tô falando isso da vitamina D para chegar na nossa live, como melhorar a nossa imunidade. Falamos do primeiro item, intestino, segundo item, água, alimentação saudável, água, terceiro, repor vitamina D. Todos, sem exceção. Por quê? Porque estamos com uma deficiência mundial de vitamina D, por uma série de fatores que eu resumi aqui. E a vitamina D, ela tem muitas funções, ela na verdade é um hormônio, e entre eles é regular o seu sistema imunológico, certo? Então, como é que funciona isso? Ela vai estimular tanto o funcionamento dele, o desenvolvimento para que ele funcione bem, quanto ela também freia quando ele está, no caso das doenças autoimunes, ela também freia quando ele está sendo muito acionado,
tá? Quando ele está sendo muito estimulado, ela também acaba freando. Então ela, na verdade, é um grande regulador desse sistema imunológico. E é por isso que a gente precisa repor vitamina D, tá? E aí, as doses recomendadas hoje são doses diferentes do que a gente recomendava anos atrás. Essas doses vêm sendo mudadas, reestudadas, e os valores de referência do laboratório também estão sendo revistos, porque aqueles valores que a gente pega lá do laboratório entre 20 e 40 estão baixos. Nós precisamos ter uma vitamina D em torno de 100. Isso significa uma boa vitamina D, tá? E a maioria da população, se você for dosar, vocês vão ver que a vitamina D está abaixo de 40, de 20, de 30 e de 20. Aqui em casa, eu dosei de várias pessoas, tirando a gente que já fazia vitamina D, todo mundo estava com vitamina D de 13, 17, 20, repus corrigida de todo mundo, tá? Isso é uma chave para passar por esse tempo agora. E é uma coisa simples de se fazer, não tem mistério, não precisa de receita, mas é bom que você faça isso junto com o seu médico, que você não faça isso só porque a Simone tá falando, tá? É bom também não fazer isso por conta própria, mas se você souber a informação, você vai poder chegar no seu médico com mais clareza, até para pedir um exame de vitamina D para você dosar e fazer a reposição da vitamina D. Eu vou pincelar só sobre doses para orientar vocês, tá? Meu objetivo aqui é mais deixar vocês informados, que é a dose de adulto que a gente recomenda de reposição diária é 10.000 unidades numa pessoa até 70 quilos. Se a pessoa tiver em torno de 100 quilos, ela vai variar entre 15 e 20 mil unidades por dia, certo? Uma pessoa abaixo de 70 quilos, 10.000 unidades por dia. Quer dizer, as pessoas adultas, de um modo geral, 10.000 unidades por dia. As crianças, a gente repõe 1.000 unidades a cada 5 quilos. Então, uma criança de 10 quilos, 2.000 unidades. Uma criança de 15 quilos, 15.000 unidades. Tá bom? Então falamos aí dos 3 primeiros itens: alimentação da natureza, alimentos de verdade, por causa do intestino. 80% do sistema imunológico vem do nosso intestino. A gente precisa entender que se alimentar bem não tem nada a ver com ficar magro, e só querer emagrecer tem a ver com realmente ter saúde, ter imunidade, e nesse tempo é chave pra gente, tá bom? A verdadeira proteção vem de dentro, não vem de fora. Depois falamos da água, estamos falando aqui da vitamina D, e aí a gente tem todo um sistema que a gente chama de antioxidantes, que também nos ajudam no combate ao que a gente chama de estresse oxidativo, tá? Que é um dos grandes causadores de envelhecimento, e que também isso afeta o sistema imunológico, tá? Então é como se a gente estivesse numa balança, tá? Do lado dessa balança a gente tem o que a gente chama de radicais livres, tá? E do outro lado da balança a gente tem o que a gente chama de antioxidantes, que vai fazer com que esses radicais livres sejam neutralizados para que eles não façam lesões, tá bom? Para que não haja lesão nos seus órgãos. Eu estou explicando de uma maneira muito genérica, porque isso é um assunto que dá uma outra live, radicais antioxidantes, tá bom? Então é como se fosse uma balança, certo? Não adianta vinda de lanche, não adianta eu pensar em dar antioxidante, se eu tô com os radicais livres, ó, lá no alto. É uma maneira de tentar equilibrar? É sim, só que é a maneira errada. Ficar tomando um monte de suplemento aí, de resveratrol, de coenzima 10, Q10, que são antioxidantes, de vitamina C, tá? De todos esses antioxidantes que a gente tem no mercado de suplemento, não adianta se você não equilibrar a produção de radicais livres. E como é que a gente vai diminuir a produção de radicais livres? A gente tem algumas medidas básicas que faz com que você diminua a produção dos radicais livres, como gerenciar bem o estresse, tá? Sono, então você precisa dormir bem, ok? Porque quando você tem um sono de qualidade, você libera um dos mais poderosos antioxidantes naturais. E os antioxidantes, eu quero dizer, quando você tem saúde, quando você se alimenta bem, você não precisa ficar tomando, porque você vai produzir. Você foi feito para produzir isso naturalmente, sem gastar dinheiro, tá bom? Então, a gente tem uma balança antioxidante e Eliane, bem-vinda, e a gente tem no outro lado da balança os radicais livres. Não adianta eu ficar dando um monte de antioxidante
eu tô com os meus radicais livres lá no teto, sem fazer nada dos fatores que fazem com que eles estejam altos, que são estresse. Então, gerenciamento de estresse, que é uma live que a gente também fez com a Ariana, tá no Instagram de Ariana. Gerenciamento de estresse, dormir bem, portanto, dormir bem significa liberar várias substâncias que vão equilibrar, trazer diminuição desses radicais livres, entre elas um dos maiores antioxidantes naturais, que é a melatonina, certo? Depois, outro fator, sedentarismo. Sedentarismo aumenta a produção de radicais livres, vai gerar estresse oxidativo no seu organismo. Então não adianta tomar um monte de vitamina C, um monte de antioxidante e não gerenciar estresse, não dormir bem, não fazer atividade física, certo? Tudo isso é básico para diminuir os seus radicais livres e, portanto, equilibrar aquela flora que a gente falou. Outras coisas que aumentam radicais livres: fumo, certo? Estilos de vida que não são saudáveis, tudo isso vai aumentar seus radicais livres. E os campeões, que aí a gente volta para o nosso primeiro item da live: alimentos industrializados, processados, ultraprocessados, que não são comida de verdade, não são alimentos da natureza. Isso aumenta a produção de radicais livres, certo? Então, não adianta eu tomar um monte de antioxidante e não entender que eu preciso diminuir os meus radicais livres levando um estilo de vida correto. O que é um estilo de vida equilibrado? Um estilo de vida onde eu me alimento bem, como comida de verdade, faço atividade física regular, procuro e entendo que preciso dormir bem, então aquilo que está atrapalhando o meu sono eu tenho que gerenciar, que faz parte do gerenciamento do estresse. Eu preciso entender que isso é importante. Quem não dorme bem não consegue ter saúde de verdade, né? E comer comida de verdade, certo? Aí, por último, a gente vai falar de coisas que a gente pode suplementar e que não são a coisa mais importante. As coisas mais importantes, que não custam tanto assim, foram as que eu falei em primeiro lugar, né? E aí é importante entender que esses antioxidantes que eu vou falar pra vocês têm nos alimentos. Então, se você comer bem determinados alimentos que eu vou falar para vocês você está comprando um monte de suplemento, tá? Porém, se você pode tomar, não faz mal você tomar, tá? Que antioxidantes são esses? Um muito falado é a coenzima 10, que a gente faz, a vitamina C, que o pessoal tem gripe, resfriadinho, toma, ela tem a função de atuar aí ela é um poderoso antioxidante, portanto ela ajuda no sistema imunológico, tá? Depois você tem aí a uva negra, que tem o resveratrol, né? O uso do tomate, que tem licopeno, são antioxidantes naturais, tá? E tem a reposição de coenzima 10, que é um poderoso também antioxidante que algumas pessoas repõem. Ela tem vários benefícios, mas, como eu falei, isso não é o mais importante. Depois, pensando ainda nessa parte de suplementação, a gente tem o famoso e muito falado agora no coronavírus, o zinco. Inclusive, algumas pessoas estão repondo o zinco, porque o zinco realmente ele é um mineral que ele vai estimular aí os linfócitos T no nosso sistema imunológico. Então ele realmente tem uma função importante em estimulação do sistema imunológico, e realmente ele tem essa função, certo? Mas quais são os alimentos ricos em zinco? A gente tem aí as ostras, eu não curto muito, mas tem outros alimentos como castanha de caju, as carnes de uma maneira geral, os peixes, né? Qualquer tipo de carne tem zinco, os folhosos, verde escuro, tem zinco, tá bom? Então a gente é uma maneira também natural da gente estar comendo coisas ricas em zinco, que é importante, principalmente aí no coronavírus. Eles têm vários estudos falando, né, da ação dele, que melhora a imunidade especificamente contra esse vírus, que é o coronavírus, tá? Depois, gente, a gente falou de evitar o uso de álcool, tá? Isso a gente não falou, na verdade. O álcool, veja bem, ele é naturalmente um imunossupressor. Então, se eu tô vivendo, né, no meio de uma pandemia, né, e eu posso evitar uma coisa que é imunossupressora, pra que eu vou encher minha cara de álcool se é imunossupressor, né? Bebe outras coisas, entendeu? Se a gente tá no meio de uma pandemia, você que gosta de tomar seu vinho, é gostoso um vinhozinho e tudo, mas, gente, não é época da gente ficar curtindo tomar bebida alcoólica, principalmente aquela muita quantidade, tá? Aquele negócio de beber todo dia.
Eu não recomendo, o que a gente tem estudado é isso, ele é imunossupressor. Então, é mais um fator que pode diminuir sua imunidade, certo? Isso era outra dica que eu tinha pra falar. Depois, pegar sol. Se a gente voltar a ter quarentena, lockdown, pega sol dentro da sua casa, entendeu? Vai pro terraço, vai pra varanda. Sol é saudável, tá? É importante pegar sol, é importante para várias coisas. A ativação da vitamina D é importante, mas como a gente falou, e repor a vitamina D é uma forma da gente, mesmo que a gente não pegue sol, a gente vai ter a vitamina D em dose magna vinda da minha depois. Então falei aí várias coisas. Existem vários outros suplementos que a gente poderia ficar falando aqui, mas eu sinceramente, quando eu separei essa live pra falar, eu falei, eu não vou falar de suplemento. Sabe por que eu não vou falar de suplemento? Porque as pessoas querem resolver a vida numa cápsula. E a vida não se resolve numa cápsula de suplemento, né? O que resolve é você entender que você precisa comer direito, comer comida de verdade, cuidar da sua saúde, mas é verdade, mas não comprimido que você vai conseguir. Então, por isso, eu não vou focar nisso. Não vou focar. Se você come comida, tem nutrientes, comida de verdade, e não comida de verdade, você gasta o seu tempo, dedica o seu tempo para fazer sua comida, levar a sua comida para o seu trabalho, ou pelo menos as opções de lanche, você não suplementar, vai ficar tudo bem, exceto a vitamina D. A vitamina D tem que suplementar, tá bom? Eu vou ver aqui, Monique, vinho nos finais de semana pode nas refeições? Sim, Monique, é que tem gente que tem mania de tomar isso todo dia, entendeu? Eu tô falando mais nesse sentido, eventualmente não tem problema não, tá? Depois, Adriana, kefir, obrigada pela lembrança, tá, Adriana? Muito obrigada por essa lembrança. Vamos falar dos probióticos resumidamente, temos tempo ainda aqui, que são os probióticos naturais, certo? O que são probióticos? Quando a gente fala de probióticos, a gente fala existem os probióticos naturais, né? E os probióticos sintéticos, que são em comprimido, aí, Floratio, que vocês já ouviram falar, Active, né? Uma série existe isso na farmácia para você comprar, geralmente é bem carinho comprar isso. E existe a forma natural de se tomar os probióticos, que nada mais são do que essas bactérias boas que estão lá no nosso intestino, né? E que vão, no caso das farmácias, eles botam dentro de uma cápsula para você aumentar o número, para dar um gás ali na sua flora, na sua microbiota intestinal, Tatá, bem-vinda, na sua microbiota intestinal saudável, soldadinhos do bem. Então é uma forma de você nutrir esses soldadinhos do bem, porque você está repondo eles, certo? Então você administrar essas bactérias do bem para o seu intestino. E isso é o probiótico, tá? O probiótico que é natural, que é o que a Adriana trouxe aqui, gente, que eu conheço, né? Eu não vou conhecer todo. Já conheço. Com kefir, tem kefir de água, kefir de leite, kombucha que eu tenho aqui em casa, até eu uso, né? Isso que é isso? São colônias, tá? De bactérias, de leveduras, que não nos fazem mal. Elas vão, no nosso intestino, elas vão ter vários benefícios dentro dessa microbiota intestinal de aumentar, né? São, na verdade, as próprias bactérias do bem ali que vão aumentar em número, como se você estivesse colocando soldados dentro do seu intestino, os soldados do bem. Fora isso, cada um, né? O kefir e a kombucha tem particularidades específicas. E aí, o kefir, ele tem, você pode fazer no de água, você pode fazer com água, misturar frutinha para beber, o kefir de leite, né? Você pode até fazer queijo, tem gente que usa, tem a kombucha aí que também você usa, bota frutinhas e vira um aperitivo delicioso para você comer, por exemplo, antes das refeições, depois das refeições, e é uma maneira barata de você fazer o probiótico. Mas o que eu quero dizer para vocês, não adianta tomar isso e não comer saudável, tá? A gente precisa entender que isso ajuda, mas você precisa, são pecinhas que a gente precisa ir encaixando, mas isso não vai resolver todo o problema, certo? Então, o primeiro item que eu falei foi a alimentação, porque sem ela, não adianta a gente ficar tomando comprimido de probiótico, não adianta ficar tomando lá aquele Floratio, e tem várias marcas, eu falei essa porque foi que eu lembrei agora, ficar tomando kombucha, kefir, não adianta,
certo? A gente precisa voltar para as bases. O pastor Divino tá falando aqui, temos kefir de água e kombucha, tem mesmo, e inclusive foi essa família que eu amo muito, que é a família da Paty do pastor Divino, que eles é que me apresentaram, eles é que me doaram, inclusive, as colônias, e que me ensinaram a cuidar, foi uma cultura que eu, inclusive, aprendi com eles. Muito obrigada por isso, porque foi uma coisa importante na minha vida e eu amo, tá? Super recomendo. Vamos lá. Aqui a Adriana tá falando que tem caso de leite, toma todo dia. Muito bem, é um ótimo probiótico, tá, Adriana? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Se vocês quiserem ir fazendo alguma pergunta, eu vou tentar ler os comentários. Aqui, perdão, é porque eu passei por alguns comentários e não falei. Neide, água de coco pode? Sim, claro que pode. Água de coco pode, deve, é maravilhoso. Tudo que é da natureza que papai fez, você pode consumir, tá bom? A gente tá falando de imunidade, tá, gente? Nosso foco da live é imunidade, tá? Então, tudo da natureza. Suco de uva, sim, Clarice, o suco de uva integral e da uva preta, ele tem o que a gente chama de resveratrol, tá? Que é um poderoso antioxidante, inclusive é o motivo pelo qual eu já comendo tanto vinho, mas o meu questionamento sempre foi esse, né? Se o resveratrol, que é o poderoso antioxidante, por que eles estão incentivando as pessoas a tomarem álcool, né? Nunca entendi isso muito bem, mas enfim, não vou discutir isso aqui, mas o suco de uva, e assim como tem suco de uva, a gente tem alguns outros alimentos, aí eu quero falar de alimentos agora, enquanto eu tô trazendo aqui se tem alguém para perguntar mais alguma coisa. É isso aí. Aqui, Ariana, sendo sustentados pelo Espírito Santo. É isso aí, Ariana. Renata, minha vitamina D será entregue hoje. Eu quero saber, depois você me conta quanto que deu. Show. Monique, mechas mega loiras. Hoje eu fiz as luzes. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguém aqui me perguntando alguma coisa. A Rayana falando que assistiu a live da vitamina D. Obrigada, Rayana, gostou muito. Enfim, gente, se quiserem me perguntar alguma coisa, estou aqui para responder, tá? Vivi, está assistindo. Não tem problema, depois se você que tiver vontade, se assiste, volta e assiste. Vamos lá. Magna, quanto devemos suplementar de vitamina D? Minha amiga, 10.000 unidades por dia, se for uma pessoa adulta, no mínimo. Se você tiver até 70 quilos, se tiver em torno de 100, 20.000 unidades. 15 a 20.000 unidades. Se for criança, 1.000 unidades a cada 5 quilos de peso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, mas tô esperando aqui se alguém mais quiser perguntar, tá? E aí, gente, o que a gente pode comer? Que alimentos eu recomendaria para vocês nesse tempo? Alimentos ricos em antioxidantes, tá? Alimentos aí que vão ajudar na sua imunidade, né? Que de fato tem esse... aí a gente tem o abacate, tá? Ele tem um poderoso aí antioxidante nele. Nós temos a melancia, o tomate, que tem ricos em licopeno. Nós temos as uvas negras, que são ricas em resveratrol, tá? Nós temos aí o limão, né? O limão, rico em vitamina C, então fonte natural de vitamina C, né? Todas essas frutas, laranja, limão, né? Também os folhosos verdes escuros são ricos em antioxidantes, tá? Então uma maneira natural de você estar fazendo o uso de alimentos que vão favorecer. Eu tenho um famoso suco verde, tá? Que eu quero novamente falar sobre ele, porque ele é uma potência que eu quero recomendar que vocês usem nesses dias, tá? Porque dentro dele vai aí matar melão, melancia, perfeito. Melancia também tem o licopeno que tá no tomate, tá? Que é um poderoso antioxidante, tá bom? Então vamos lá. Suco verde em jejum, de manhã, acordou, bebe um copo de água, toma seu suco verde. Como é que você vai fazer esse suco? 2 folhas de couve, tá? Você vai pegar e tirar só aquela parte do meio que é mais durinha, 2 folhinhas. Você pode usar uma maçã, ou então, se você tiver em alguma dieta que não come muito carboidrato, você pode usar morangos, ou pode usar framboesas, mirtilo, tá? E aí coloca um limão, ok? Então, um limão, maçã ou framboesa, morango, e 2 folhinhas de couve, uma lasquinha de gengibre, ok? Bate no liquidificador,
toma isso todo dia em jejum. Garanto pra vocês que vocês vão estar repondo vitamina C, repondo fonte aí de vários tipos de antioxidantes num Bix, num Boom, pra vocês se protegerem e aumentarem a imunidade de vocês. E além disso, as suas bactérias do bem, que são responsáveis lá, quem assistiu live do intestino, maravilha, vai entender o que eu vou falar agora. Quem não assistiu, volta lá no feed e assiste. As bactérias boas, elas gostam muito das folhas, porque essas folhas cruas, então folha crua batida no liquidificador é rico em fibra. Essas frutas também. Então isso vai nutrir elas, vai dar poder a elas, elas vão fazer toda a manutenção do seu intestino. Então o segredo para você fazer é tomar esse suco de couve. Você vai estar tomando antioxidantes, dando nutrientes para as suas bactérias boas poderosas, tudo num suco de manhã que você pode bater, tomar fresquinho, lembrando que não pode guardar para tomar depois. Por quê? A vitamina C, ela é, Bruno, bem-vindo, meu amigo, ela é fotossensível, tá? Então, aquele tempinho que você deixou ali para esperar o lunch, tipo, meia hora ela já perde a função dela, já fica com a função diminuída. Então é para bater e tomar na hora que você faz. Não é um suco para você congelar, para você guardar para tarde, para o lanche da tarde. É um suco para se tomar na hora que você prepara, principalmente pelos componentes da vitamina C. Tudo bem? Gente, era isso que eu tinha pra falar. Gente, esqueci da água. Obrigada pela lembrança, Vi. Sim, um copo de água, claro. Então, voltando lá, nosso suco verde. 2 folhas de couve, opções de um limão, com certeza. 2 folhas de couve, um limão, uma fatia de gengibre e um copo de água. De frutas que você pode colocar, eu recomendo uma maçã, tá? Ou morangos, ou mirtilo, ou framboesas, tá bom? Então você vai bater isso tudo, vai tomar em jejum. Depois que você beber um copo de água, criem o hábito de quando acordar beber água em jejum, tá, gente? Isso é fundamental, ok? Então, gente, eu quis trazer, como eu falei, dicas básicas de como melhorar a imunidade, entendendo aquele conceito de que intestino é responsável por 80% da nossa imunidade. E aí a gente tem a questão importante toda que a gente falou na sequência sobre suplementação. O que suplementar, que não era uma coisa que eu queria falar, mas como a gente está com tempo, se você quiser suplementar e tiver condições de gastar dinheiro com isso, lembrando que o mais importante é a sua alimentação, quais são os suplementos que eu recomendaria nesse tempo? O zinco, que tem sido muito recomendado, você pode suplementar, você pode fazer a coenzima 10, tá? Mas isso, voltando a falar, não é vitamina C, pode também, mas gente, isso não é o mais importante, tá? O que é mais importante é comer comida de verdade. Clarice, tomar um limão em jejum puro aumenta a imunidade? Sim, sim. Esse suco da couve que eu ensinei, na verdade, ele vai ter, além do limão, que estimula a imunidade. Por quê? Porque ele tem a vitamina C, né? Então ele vai, e o limão ele ainda tem o efeito de melhorar, regular a produção do ácido clorídrico no estômago, então ele vai melhorar. Clarice, geralmente eles recomendam aí um pouquinho, mais ou menos em torno de 15, 10, 20 miligramas, isso é dose básica, né? Mas depende do para que você quer, tá? Essa dose pode ser aumentada, depende do seu objetivo. Aí pro Covid eles estão usando doses maiores, chegam até com 60 miligramas, mas não é uma dose de manutenção essa não. Então a dose de zinco depende um pouco do que para que você está fazendo o zinco, se é só para prevenção ou se é para tratamento de uma infecção provável, tá? Então vamos lá. O limão, ele tem a vitamina C, ele também ajuda, viu, Clarice, respondendo aí a sua pergunta, ele também ajuda na regulação da produção do ácido clorídrico, né, no estômago. Então, portanto, é a primeira barreira de quebra de proteína. Então, quando eu regulo a produção do ácido clorídrico, eu estou favorecendo a quebra da proteína já na primeira fase, e isso é importante porque proteína mal digerida é proteína inteira na outra porção do intestino, e isso é doença inflamatória para o intestino, vai começar a fazer lesão na parede do intestino. Então, acaba
te explicando de uma maneira resumida que ele realmente é importante, tá? E aí você tem a opção, como a Clarice falou, de tomar de tomar esse suco verde que eu falei pra vocês, ou se tá naquela correria, não deu tempo, tomar água com limão, tá bom? É um excelente hábito tomar água com limão de manhã, tá? Obrigada aí pela lembrança, Clarice, porque realmente isso é uma coisa que eu, inclusive, faço quando eu não tenho tempo de fazer o detox, o suco da couve, tá? Que mais? Bruno me perguntando sobre o bicarbonato de sódio, água com bicarbonato de sódio. Olha só, Bruno, eu não tenho isso como um hábito. Eu acho que o válido é você tomar realmente água com limão, entendeu? Esse da questão do bicarbonato de sódio, não sei, algumas pessoas tomam achando que isso pode melhorar a acidez gástricas, mas eu não recomendo isso não, tá? Depois, óleo de coco puro é anti-inflamatório? Sim, Clarice, o óleo de coco, ele tem várias substâncias, ele é muito importante para combate da inflamação, porque ele é rico naquelas gorduras boas, né? Que a gente precisa para combater a inflamação, tá? Então, isso é importante. Gente, é basicamente isso, tá? Eu agradeço a presença de vocês. Como eu falei, eu queria trazer dicas básicas do que eu acho importante a gente entender nesse tempo. Eu não sei, não tô lembrando agora se eu falei dos suplementos. Então, a suplementação eu falei, se tiver que suplementar alguma coisa, é o zinco, né? A vitamina C e a coenzima 10, tá? Se a gente for não esquecendo do magnésio, gente. Eu nem falo mais do magnésio, porque eu já falei isso muitas vezes e eu tenho que lembrar que todo mundo assiste minhas lives, né? Vitamina D e magnésio tem que repor, tá bom? Então se tem duas coisas que você não pode não tomar, é vitamina D e magnésio. Tudo bem? Isso vale para todas as pessoas adultas, tá? Todas as pessoas adultas têm que repor vitamina D e o magnésio. A vitamina D por todos os motivos que a gente já falou, e o magnésio porque é um mineral que a gente chama de maestro dos minerais. Ele faz parte de todas as reações metabólicas praticamente do seu organismo, e infelizmente no solo brasileiro a gente não tem magnésio, tá? Em quantidade suficiente, porque o magnésio ele é mais rico em solos onde a gente tem vulcões, que não é o caso do Brasil. E aí, com isso, os nossos alimentos, eles já vêm com baixa quantidade de magnésio. E é por isso que a gente acaba recomendando a suplementação. A Paty falou assim, e o ômega 3 também? Sim, o ômega 3 é um outro suplemento importante. Obrigada pela lembrança, Paty, da gente. É um outro item importante que a gente acaba suplementando. E aí, na verdade, essa suplementação, a gente acaba entrando numa outra live que eu fiz, que foi sobre a doença inflamatória, né? Sobre a inflamação crônica, né? Que a gente fala muito do ômega 3 como uma suplementação importante. Então, obrigada pela lembrança. São suplementos básicos que vão ajudar aí, só que ele não está ligado, não tem uma ligação direta com a imunidade. Por isso eu falei dele, mas ele tem uma ligação com a inflamação e, portanto, vai ser importante no desenvolvimento da imunidade, da proteção do seu sistema imunológico, tá bom? Então aí vai a minha dica, espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando sempre, e aí eu quero falar uma coisa pra vocês só pra trazer reflexão, lembrem-se sempre que quando a gente ouve notícias sobre coronavírus e medidas, existe muita política envolvida, muitos interesses obscuros envolvidos, e não tá no meu prato resolver nem no seu. Isso, tá? E eu quero que vocês entendam que o que tá no seu prato e no meu prato é realmente cuidar da sua saúde, da sua vida, tá? E sem se preocupar com o que o governo tá fazendo, com o que sei lá. É a sua vida, tá bom? E da sua família, dos seus filhos, dos seus pais idosos, ok? O objetivo dessa live foi esse. Eu quis trazer essa reflexão, essa consciência, e isso é muito mais importante do que qualquer vacina, qualquer medida que o governo tome do lado de fora. Que elas são importantes? São.
Mas não adianta nada se você não tiver imunidade dentro de você. Não adianta. Entendeu? A gente usa máscara e álcool. Vai ter uma hora que vai bobear, vai ter em contato com o vírus. É importante usar? É. Mas tem uma hora que você vai pegar, gente. É inviável. Todos nós vamos ter contato com o coronavírus, certo? Então a gente precisa entender a importância da gente ter proteção. Então, foi essa a gente que eu queria trazer para vocês. Como eu falei, eram dicas básicas que você não precisa nem, né? Acessíveis para vocês. Com as dicas da Simone, ninguém vai pegar a Covid-19. Olha só, não pega mesmo não. Eu quero dizer pra vocês que se vocês seguirem as minhas dicas, vocês podem até pegar. Vamos corrigir, até Monique. Eu acho que nem pegar vocês pegam, mas se vocês pegarem, vocês vão ficar bem. Tá? Vocês vão ficar com saúde, vocês não vão ficar graves, não vão morrer de coronavírus. Eu tenho certeza disso. Tá bom, gente? Obrigada pela presença de vocês. Espero que realmente eu tenha feito diferença, né, na vida de vocês. Se vocês gostaram dessa live, compartilha com alguém aí no aviãozinho, compartilha essa live com outras pessoas, escreve seu comentário abaixo, tá? É importante isso, que vocês deixem esse feedback aí, se vocês acharam que essa live acrescentou, vocês compartilhem com algumas pessoas que vocês precisam ouvir essas verdades, tá bom? Então, eu me despeço aqui. Obrigada pela presença de todos. Graças a Deus, a internet não travou, gente, a internet. Então, tá bom. Paty, estão me seguindo tudinho. A Paty é minha amiga aí, muito querida aí, sua família. Foi ela que me apresentou os programas. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo grande. Vou me despedindo aqui de vocês. Vou deixar essa live salva. E se vocês quiserem compartilhar para alguém que faça sentido, por favor, façam isso, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Bora pra feira! Isso aí, gente. Vamos pra feira, tá? Fazer mais feira e menos supermercado. Tá bom? Obrigada, Monique. Um beijo grande.